Olá, sou Giovana Breda, médica, doutora Gil. Estamos começando hoje um novo projeto, Histórias que Brilham, Sua Mente é o Seu Poder. Estamos aqui hoje, obrigada primeiramente, um convite aceito, muito Obrigado eu. querido. Estou muito feliz de estar aqui. Isso, e estamos aqui então com o André Sardenberg, nutricionista, pós-graduado em esportiva e hipermetrofia. Um nutricionista com ensinamentos contínuos, que isso é muito importante, e um dizer muito forte, que eu gravei. Para quem não conhece, o André é o meu nutricionista, que eu participou em toda a minha vida e em toda a minha trajetória. E ele sempre diz: ensinar a prever o futuro. Não é mesmo, André? Exatamente. Prever o futuro é um passo muito importante para você começar a cuidar mais de si. Então vamos começar aí esse bate-bola com o nosso nutricionista para a gente ver aí alguns aprendizados para hoje e algumas dicas. Bom, a gente hoje sabe que muitas pessoas começam os processos de emagrecimento pela internet, sozinhos. Qual que você acha que é o maior erro que podemos ter nessas dietas milagrosas das redes sociais? O maior erro é crer que, por meio da restrição de algum grupo alimentar, de algum alimento específico, você vai ter resultado. E não é sobre restringir algo que vai fazer a gente conseguir, com o tempo, né, alcançar o que almejava. Mas sim você saber incluir os alimentos que você gosta de consumir no seu cotidiano, fazendo com que seja encaixar de forma estratégica e você não precisa passar vontades, desejos, né, evitar de sair no convívio social com outras pessoas, mas saber encaixar isso numa harmonia bonita. Que isso é a grande magia do emagrecimento e de se fazer dieta. Isso, e conhecer os alimentos que é muito importante, né? E realmente, não precisa passar fome, dá para comer feliz, Sim, saudável com e certeza. Com continuamente. certeza. E André, emagrecer vai muito além da estética, a gente sabe disso, né? Como a alimentação impacta diretamente na saúde mental, energia e autoestima de cada pessoa? O que você acha disso? Olha, o que acontece que eu vejo muito no consultório, as pessoas elas vivem uma restrição crônica, uma restrição energética de forma crônica. E quando você se priva de energia e principalmente de alimentos de qualidade, seu corpo não vai desempenhar muito bem. Você não vai conseguir fazer uma reparação de tecidos, né? Você não vai conseguir lidar muito bem com essa energia e sempre vai estocar ao invés de produzir mais e sentir mais bem-estar ao longo do dia. Então, quando você começa a comer mais saudável, fazer escolhas mais qualitativas, né, e tem uma boa distribuição de energia ao longo da sua semana, o seu corpo ele se transforma. E muitos pacientes meus sempre falam: cara, eu estou conseguindo me sentir com mais disposição, estou com mais vitalidade, mais energia, não estou ficando cansado e estressado como eu ficava até o final do dia. Então, a primeira coisa que se percebe é essa mudança interna. E aí você começa a ver o corpo aos poucos modificar também. Né? Uma melhor composição corporal, uma relação melhor entre gordura e massa muscular. Isso motiva muito, né? Então motiva a gente a continuar engajado, a continuar querendo fazer essas alterações e o corpo ele agradece com uma melhor qualidade de vida, longevidade, né? E um aproveitamento melhor da nossa única vida. Isso aí, e que a gente soma muito, que é a saúde mental, né? Que hoje em dia Sim, está bastante em alta. Então, assim, você viver feliz, consequentemente, você tem uma saúde mental bem melhor, com a sua energia, da sua dieta regrada e equilibrada. sim. André, e existe alguma forma saudável de emagrecer sem dietas extremamente restritivas, severas, que a gente costuma ver por aí e dizer? Com certeza, com certeza. Antigamente tinha muito dieta é regime, né? E regime se entende-se por algo que você tira da sua vida. Você se priva, passa vontades, desejos. E dieta, na verdade, não é passar vontades, desejos, né? Até certo ponto é normal você sentir fome, mas é saber você encaixar aquele alimento que às vezes é afetivo. Né? Eu sou mineiro, minha mãe sempre fez um cafezinho com pão de queijo, um pão francês de manhã cedo e eu gosto de incluir na minha rotina. Só que você saber trabalhar esse alimento é muito importante e começa pelo recheio. Muitas vezes não é retirar algo da dieta, e sim acrescentar o que falta, que é vitaminas, minerais, fibras. Quando você acrescenta, sua alimentação modifica e você percebe que dá para aproveitar e ter resultado.
E eu gosto muito desses recheios que ele preconiza em suas dietas. É muito bom, muito saboroso e a gente realmente pode comer o que a gente gosta. Claro, a gente não vai comer ali 1, 2, 3 pães de sal, que a gente gosta de fazer isso, né? Mas meio pão de sal e um famoso e recheado, recheio bem duplicado mesmo na palavra, satisfaz bastante, né? Duplica a refeição, né? Ao invés de você ter que comer 2 pães para satisfazer, você come um pão bem recheado, né? Com alface, tomate, cebola, azeitona, orégano, um ovo, um laticínio. E mesmo no café da manhã, não é, André? Sim, As sim, pessoas com às vezes só certeza. comem o pão, presunto, queijo e se tiver um bom recheio também no café da manhã, a gente consegue, faz toda a diferença. André, e muitas pessoas desistem no meio do processo. Eu realmente tenho 47 anos e eu desisti muitas vezes no meio do processo. E eu estou muito feliz com o meu desenvolvimento que eu tenho tido e eu não desisti. E trouxe você daqui porque realmente o plano alimentar faz toda a diferença, né? E na sua visão, o que faz alguém desistir ou manter uma constância no emagrecimento? O que você acha? Na minha visão, que eu mais vejo no consultório, que faz as pessoas elas não terem constância, é justamente não conseguir visualizar o resultado que está tendo. É muito comum, às vezes, paciente chegar ao consultório achando que não emagreceu porque não viu o peso mudando na balança, só que quando a gente faz avaliação física, né, por dobras cutâneas, a gente percebe que ele ganhou massa magra, que ele perdeu gordura, por isso que o peso não variou. Né? Então, você se apegar a apenas um número, não ter um acompanhamento, um olhar de um profissional por fora, faz com que a jornada seja um pouco mais difícil da gente se engajar e ver recompensa naquilo que a gente está fazendo. E o ser humano ele funciona por meio de reforços positivos e negativos. Se você só vê reforço negativo porque você se restringe, mas não vê reforço positivo naquilo, a tendência é a gente voltar ao nosso padrão comportamental anterior, que às vezes a gente reproduz há 20 anos. Sempre desistindo. Né? Então, assim, o prever o futuro que você sempre preconiza nas suas redes sociais, gosto muito dessa sua frase. E realmente, prever o futuro para ser contínuo e não desistir. Exato. E o que você acha, assim, como que a gente faz para equilibrar essa vida saudável, como nessa rotina corrida que a gente tem, estressada, trânsito, trabalho, família, toda a nossa vida social, a ansiedade do dia a dia e ter essa continuidade no tratamento. O que você acha? Olha, eu acho que a gente primeiro precisa entender o motivo da gente estar querendo mudar, né? O porquê que a gente quer melhorar a saúde. E quando a gente atrela isso a apenas uma questão estética, é muito raso. A gente não perpetua tanto. Porque se o peso na balança não mudou, a tendência é desistir. Mas se é para passar mais tempo com o filho, com a família, né, para viver uma vida melhor, mais independente, ser mais feliz no futuro, isso normalmente faz você manter a sua motivação meio nos acasos do dia a dia, que nossa vida ela não é igual todo dia, né? Vai ter imprevistos. E lidar com esse imprevisto é muito importante. Então, entender o motivo de você estar querendo mudar, ter previsibilidade, prever o futuro. Então, deixar refeições prontas na geladeira para quando você chegar em casa, abrir a geladeira com fome, não ter que comer a primeira coisa que vê na frente, que normalmente é uma comida hiperpalatável, né, um ultraprocessado, ou receber a notificação do iFood, que eles mandam bem na hora ali da noite que você chega em casa, né, e acaba pedindo o iFood. Então, manejar o ambiente para que ele te ajude a você adotar os comportamentos que você quer implementar na sua rotina, e não um ambiente que te dificulte. Então, conversa com seu parceiro, com as pessoas que estão do lado, né? Tenta entrar numa sintonia, entende muito bem a mudança e começa a modificar esse ambiente para isso. E as pessoas têm que sentir que você quer fazer, né? Porque também elas vão ficar felizes em poder te ajudar. Eu passei por essa experiência, então, assim, é difícil você decidir. Mas quando você decide e você vê os resultados, é muito bom, é muito gratificante, você já acorda feliz, né? A gente tem uma dificuldade, às vezes, muito grande, né? Em lojas de vestuários. Então, assim, eu acho que o que faz uma mulher mais feliz é ela decidir, você ver a continuidade, né, desse processo, você ter o resultado, todos esses sintomas desaparecer do cansaço, da baixa estima, e aí a gente nunca mais quer desistir. Pelo menos essa é a palavra que eu pretendo seguir bastante. Exatamente.
E André, assim, no seu ponto de vista, qual a importância desse plano alimentar personalizado, né? A gente já conversou aqui, e eu vivenciei isso. Eu não deixei de comer as coisas que eu gosto, mas tudo num plano personalizado, equilibrado, que dá pra gente ser feliz, fazendo dieta, comer o que gosta, mas equilibrado. Respeitando, claro, a realidade financeira de cada um, a qualidade alimentar de cada um, as suas rotinas e o que a gente já falou, a preferência de cada paciente. Então, o que você acha? Qual o seu ponto de vista desta importância de respeitar o desejo do paciente e tentar adequar esse plano alimentar? Quando você tem um plano alimentar individualizado, você consegue levar junto com os alimentos que fazem sentido na sua rotina, no seu cotidiano, na cultura que você cresceu, na regionalidade ali do local. Quais são os alimentos predominantes? Como você se alimentou na sua infância? Né? Isso é muito importante, você respeitar no paciente e entender. A cultura de cada um, né? Cultura, né? A cultura faz a gente sentar à mesa. E são alimentos específicos muitas vezes. Então, não tem problema encaixar um pãozinho, um doce, né, um cuscuz, se você tinha costume de comer, né, um aipim ali com azeite, uma carninha de janta. Mas é importante você trabalhar o recheio, né, você saber incluir o que falta na alimentação. E assim, adequando, tem como ter um bom resultado sem ter que passar vontades, né, e desejos o tempo todo. O brasileiro, de acordo com a POF, que é um instituto do IBGE, ele consome em média 87 gramas de frutas e vegetais por dia. E a recomendação mínima da OMS é 400 gramas de frutas e vegetais no dia. Ou seja, o brasileiro consome 1/5 a menos. Isso traz muito prejuízo. Sim. Então, você ter um plano individualizado é justamente saber trabalhar o que você gosta de consumir para você ter adesão e, ao mesmo tempo, acrescentar e a gente alcançar uma boa ingestão de frutas e vegetais para você ter uma boa qualidade de vida. Então, isso que é a palavra individualizar, né? E não simplesmente passar tudo do mesmo para todo mundo. Sim, isso é muito importante. Isso faz toda a diferença e você conquista o seu paciente, o seu cliente com essa individualização que você passa, com essa segurança que você passa. Sim. Parabéns, tá? André, muitas pessoas têm medo do efeito sanfona, né? E isso é muito mais comum do que a gente pensa, né? E isso faz desistir, que é o que a gente comentou lá no início. E o que realmente ajuda a tornar esse emagrecimento sustentável ao longo prazo, ser contínuo, ser persistente e a pessoa querer continuar acreditando e continuar a fazer. E, claro, cada pessoa tem a sua individualidade. Alguns perdem mais rápidos, outros perdem com mais demora o seu peso, demora a atingir o seu peso ideal. E o que você sugere? Qual o seu ponto de vista quanto a isso, para que as pessoas realmente não desistam e venha o famoso efeito sanfona? Olha, eu acho que um dos principais pilares é você entender o motivo de que você está querendo a mudança, né? O motivo da ação. A partir disso, você começar a racionalizar as suas escolhas no dia a dia, né? Monitorar, ter um automonitoramento, como eu estou me sentindo, né? Por que eu estou com determinada vontade de comer um alimento específico? Isso é vontade? É fome? Né? Eu comeria um prato de arroz e feijão? Ou eu estou com vontade de comer aquele alimento? Por que isso está acontecendo? Porque sempre que eu passo nessa rua, eu como um chocolate. Então tenta passar numa rua diferente, tenta ver se isso não influencia um pouco, né? Trabalhar o ambiente ali para ele te ajudar. Ter também um monitoramento das suas conquistas. Então se apegar nos pequenos resultados e não querer tudo de uma vez, né? A gente não muda da água para o vinho, em uma semana muda todos os hábitos. Às vezes a gente faz aquele comportamento há 20 anos que com o tempo se solidificou e virou um hábito e a gente não percebe. Então, para você visualizar isso, monitorar, entender o motivo de você estar executando isso, para adotar outros comportamentos, perpetuar até virar um hábito, demora. Sim. Então, dê tempo ao tempo,
né? Valorize as pequenas conquistas. Às vezes, só de acrescentar uma fruta a mais no dia já está valendo. Só de você beber um copo de água a mais já está valendo, né? Colocar uma fatia de tomate no sanduíche é melhor do que não colocar, né? Então, se pegar nesses detalhes e seja constante, não desista. E uma coisa também que eu percebo é o paladar muda, né, André? Eu percebi isso no meu tratamento que a gente fez. Eu realmente não tinha um paladar favorável a legumes, frutas, verduras. E hoje eu procuro, né? Legal. Eu tenho essa vontade e me faz falta se eu não fizer isso na minha dieta. Então, assim, eu acho também que esse plano alimentar, o acompanhamento com o nutricionista adequado, ele tem essa tendência de mudar o seu paladar, né? Porque você Sim. começa por uma obrigação, mas ao mesmo tempo você vai tendo o gosto por aquela comida. Sim. E a gente come pelos olhos. Quanto mais bonito, melhor o seu paladar e mais a vontade de ingerir. Pelo menos, não sei se eu tô correta, mas eu penso assim. Sim, você com concorda? certeza, eu concordo. Por isso que eu sempre falo, deixa a refeição bonita, colorida, né? Isso atrai os olhos de quem vê, dá vontade de experimentar, de comer. E com o tempo você vai melhorando, você vai ver recompensa nisso e vai querer comer mais, né? Perfeito, perfeito. Para quem já tentou emagrecer várias vezes, André, e sente-se frustrado, né? Já cansei, não aguento mais fazer de novo, né? Uma Giovana Breda que tem por aí, depois de 46 anos tentando, enfim, conseguimos, né? Qual seria a sua principal orientação para essas pessoas que começam e pensam sempre em desistir e ficam frustrados de não conseguir? O que você sugere? Qual a sua orientação? O que você reforça para essas pessoas que já tentaram várias vezes e ficam frustrados e desistem, querem desistir? Vamos tentar resgatar essas pessoas que faz valer a pena. O que você nos orienta? Ó, dê tempo ao tempo, entenda a sua individualidade, né? Quem é você, o que você gosta de comer. Não vai fazer a dieta de fulaninho, mas faz uma dieta que faz sentido para você. Que isso que faz a gente ter adesão e o que dá resultado é perpetuar esses pequenos comportamentos que de forma crônica eles viram uma bola de neve e quando você vê depois de um ano, você mudou muita coisa que você nem imaginava que era possível. Sim. Então não é um mês que vai fazer diferença, não são 3 meses, mas é 1 ano, é 2 anos, né? E a gente vai ver muito tempo ainda. Então dê tempo ao tempo, né? Reconheça suas pequenas conquistas. Às vezes, delegar isso para um profissional é importante para ele te ajudar e te ensinar a caminhar com as próprias pernas e ter esse automonitoramento, né? De você saber o que você está comendo, né? Como o seu corpo está se sentindo com isso, aonde isso vai te levar. Isso faz toda a diferença para você ver se está alinhado com o futuro que você quer ter. Se você vai ter mais tempo com seus filhos, né? Com o seu marido, com a sua esposa, com a sua família. Então isso faz muita diferença quando... Exatamente, ter longevidade, com qualidade de vida. Isso. E você tem uma ferramenta de trabalho muito importante, tá? Eu acho que é um atrativo muito grande. Fala um pouquinho do aplicativo, dessa ferramenta de trabalho lúdica que você tem, que eu fiz, né, questão de conhecer, participei. Gosto dessa tratativa, que eu acho que o incentivar, né, você montar o seu prato, tirar uma foto, se sentir feliz por ter montado a sua alimentação ali no dia a dia. Fala um pouquinho sobre isso, fala mais um pouquinho sobre você, passa pra gente as suas redes sociais, como que a gente encontra o André, esse nutricionista perfeito que a gente adora. Fica à vontade, André. Olha, na nutrição a gente tem várias formas de trabalhar, né? Eu acho que uma das formas que faz mais as pessoas engajarem é justamente sentir que faz parte de uma comunidade, que tem uma pessoa próxima te acompanhando. Então é justamente isso que eu prezo na minha metodologia, no meu acompanhamento. É estar próxima com a pessoa, pegá-la na mão, ensinar e dar autonomia para ela caminhar com as próprias pernas, né? Então, assim, a consulta é um momento rico de troca, de eu entender quem é a pessoa e eu aprender com ela também ao mesmo tempo do que funciona para ela. Não adianta a gente usar a melhor evidência. Tem que ser a melhor evidência para a realidade de vida em que ela se encontra. As preferências, gostos. Então isso é muito importante, né? Junto a isso,
Toda semana eu tô com meus pacientes, conversando, mandando mensagem. Tem feedback semanal toda segunda, terça-feira do check-in que foi sexta-feira, né? Então, eu peço para mandar foto para mim também, sempre estou elogiando, analisando o prato se está bonitinho ou não. Tem um aplicativo lá todo ilustrativo, bem didático, né? Com as imagens dos alimentos. Então, tudo isso faz a pessoa ela ter ferramentas para conseguir fazer boas escolhas. E depois, com o tempo, entender que eu consigo montar um prato saudável sem ter que ter o tempo todo alguém me vigiando, porque eu consegui fazer com que isso se tornasse um estilo de vida, né? Fazer isso virar uma adesão constante e crônica. Então, assim, eu como nutricionista, né, sou formado pela Unirio, fiz pós em nutrição esportiva, fico muito grato de ver que estou conseguindo impactar pessoas, vendo elas mais felizes, com mais autonomia, liberdade, né, e com mais saúde. E a gente tem que sair do mesmo, né, André? A gente vê muito no mercado, sempre a mesma forma, a mesma consulta. Então, eu acho que hoje em dia, todos estamos procurando algo diferente, que realmente seja atrativo, que consiga segurar a pessoa, que consiga engajar, né? E então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá? Eu acho que eu virei fã. Realmente ele tem uma modalidade diferenciada de tratar o seu paciente, de fazer o seu tratamento, tem um atrativo diferencial, né? Eu sou uma pessoa que realmente ama comida. E amar comida e fazer dieta às vezes não combina muito. E você fez essa mistura aí do amar comida e fazer a dieta e fazer um plano alimentar adequado. Sou muito feliz por ser sua paciente. Muito obrigado por ter aceito esse convite de falar um pouquinho mais com a gente, de contar a sua história, contar aí esse novo nutricionista que nasceu, né, no nosso mercado de saúde. E fala um pouquinho das suas redes sociais, como é que o pessoal, né, como é que nossos amigos vão achar o Dr. André nas redes sociais, como é que faz o contato, seu Instagram, seu YouTube, fica à vontade. Primeiramente, queria agradecer a Giovana por esse convite, achei incrível essa oportunidade, esse bate-papo, né? Conversar à mesa aflora muitas ideias e isso pode ser uma dúvida que você tinha, né, para poder agregar mais e levar conhecimento de forma gratuita. Né? E é uma coisa que eu prezo muito, né? Eu fiz federal, então da mesma forma que a população pagou meus ensinos, eu quero devolver isso com acesso mais fácil para as pessoas. Perfeito. E se você quiser me encontrar, pode me encontrar no Instagram por nutri.sardenberg. Ou no TikTok, no YouTube Shorts, estou em várias plataformas e vai ser um prazer poder ajudar quem quiser melhorar. Isso aí. Parabéns, André. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Volte mais vezes. Obrigado eu. Então, estamos aqui muito felizes por esse novo projeto, esse início do podcast Doutora Gil. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Siga, compartilha, divide toda essa experiência e aguarde. Semana que vem tem mais.